Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. Hoje a gente vai estar com mais um bate-papo Mayhem, que agora é o Boteco do Mayhem, para falar sobre tarô. Mas não é qualquer tarô, é um tarô brasileiro e o primeiro tarô publicado por uma mulher no Brasil. Isso lá atrás, quando ainda nem tinha internet, as coisas eram tudo além aqui. E foi maravilhoso porque eu fiquei caçando essa autora por muito tempo, né? E finalmente consegui a gente bater um papão e hoje ela vai estar aqui participando com a gente. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, queria participar o restante da galera aqui na mesa. Então, diretamente dos reinos rosacrucianos, Frater Belrá. Boa tarde a todos, bom sábado a todos, seja bem-vinda à nossa palestrante. Será um prazer aí conhecer um pouquinho mais desse tarô diferente. Eu não conheço, não sei do que se trata. Estou louco para saber. E diretamente da Eclésia Babylon, Bárbara Knox. Olá, pessoal, 93. Super empolgada hoje. Eu, como uma pessoa que sou muito investida na história do tarô e na história das mulheres, com certeza hoje será um deleite essa entrevista. E a nossa convidada, seja muito bem-vinda, Tana Maete. Obrigado por estar aqui com a gente no programa. Obrigada a você, Marcelo. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para quem for de cada um deles. Eu que agradeço, né, o convite. Foi uma surpresa, porque o Tarô Adó está no forno de novo, pronto para sair uma nova tiragem, uma nova versão, inclusive. E eu estava com ele na gavetinha, e de repente Marcelo me procura para falar dele. Eu achei que nada é por acaso, né? Então, achei que tem tudo a ver. Eu falei assim: olha, eu estou num outro projeto agora, mas vai ser uma delícia também falar com vocês sobre o Tarô Adó. A gente adora tarô, a gente acredita em um monte de coisa aqui, menos em coincidência. Então, a primeira pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui no programa é como é que você chegou até aqui, né? Como é que você começou? De onde que você começou a estudar magia, chegou no tarô? A gente brinca aqui, fala que todo mundo era criança, ia na missa, né? Pegava a hóstia e tal, menos o Frater Belrá. E aí depois, passados aí 20, 40 anos, está aqui lidando com as cartas do demônio e tal. Então, como é que foi isso aí, né? Foi bem isso, né? Sabe, você vai da missa para o centro espírita, né? Meu caso é bem esse, assim, era uma família católica, bem católica, e o outro lado da família bem espírita, e eu transitei nesses dois mundos, e querendo entender o mundo de lá. Eu nunca estava satisfeita com o mundo daqui. Eu posso dizer assim que eu nem era muito satisfeita mesmo, sabe? Eu era uma criança inconformada. Eu não me conformava com o mundo, eu não me conformava com a vida, com tudo. Eu queria entender por quê. Porque falavam muito de Deus, eu falei assim: poxa vida, Deus fez assim. E eu queria entender o que passou na cabeça dele. Eu falei assim: eu quero entender o que passou na cabeça do cara quando inventou fazer tudo isso. Para que ele botou tanta gente nesse mundo? Eu queria entender se tinha vidas fora daqui. E eu tive uma avó que foi, que eu considero assim, que foi a minha primeira iniciadora, né? Ela me iniciou. Ela me levou para esse outro mundo, me levou para assistir, eram os deuses astronautas no cinema, e ali a minha cabeça fez boom, e eu era criança, né? Tinha dificuldade até de ler as legendas ainda, e ela traduzia para mim rapidamente. Foi minha jornada começou, eu posso dizer que começou com ela. Ela me entendia, porque eu queria entender o que tinha fora daqui e o que passava na cabeça do Criador. E assim, eu até fiz aqui uns slides para poder contar para vocês, né, um pouco a minha história, porque não tem como falar do Tarô Adó sem contar um pouco da minha jornada, porque ele é meio resultado disso, tá? Eu tive essa coisa assim de nascer entre duas famílias muito, não sei se não eram radicais, mas era um pouco. Sempre tem um pouco de radicalismo dentro das religiões, né? Então, eu
eu não ficava satisfeita com as respostas, e quando eu começo a ler, porque isso a minha indagação vem de antes, mas quando eu começo a ler, eu ficava inconformada na escola de ter que ler livros que não me respondiam coisas, né? Então eu fui atrás, eu ia para dentro de livrarias espíritas para ler. Eu era ávida assim de querer entender, alguém ia me responder o que acontecia. Por que a gente vivia aqui? Para quê? Eu queria muito saber para quê, qual era a função da vida. Não era só viver, né? Tipo, Gonzaguinha, tudo bacana e tal. Eu queria saber qual era. Tinha que ter um propósito, né? A minha busca sempre foi o propósito. E aí, assim, posso compartilhar aqui a tela já, porque aí eu vou falando. Fica à vontade, aí a gente vai te interrompendo com as perguntas. Pode interromper. A ideia de como é que era estudar tarô, o que veio primeiro? Veio o tarô, foi para o ocultismo, foi para a espírita? E como é que era fazer isso numa época que não tinha internet, não tinha internet, absolutamente nada? Não tinha o mestre Google, né? Você tinha que correr atrás de quem sabia. Você tinha que procurar quem sabia e entender quem era confiável no mundo para realmente te responder. Eu fucei muita coisa. Eu andei no budismo, mas eu não chegava a me entrar. Eu ia lá, ouvia, lia. Eu fui no Hare Krishna, eu fui Seishonoye, eu fui catando, mas nada me respondia. A minha primeira resposta foi do além mesmo. Foi meu mestre espiritual que chegou. Eu tinha uns 20 e poucos anos, aí 21, e foi numa virada na minha vida, porque ele veio com muitos sinais, veio com muitas histórias, e foram muita coisa assim, que eu digo que todo buscador, todo esotérico tem um pé no ceticismo, né? Porque o que faz a gente buscar é a gente não acreditar no óbvio, não aceitar respostas prontas e querer indagar as respostas que vêm, né? Querer entender por que é assim, né? Eu estudei em colégio católico, por exemplo, e eu era a dor de cabeça, né, das freiras, porque eu fazia perguntas que, quando eles não sabem, eles dizem que faz parte do mistério, que é não sei o quê, e eu ficava assim, pirada com isso, eu queria realmente entender. Então, assim, nessa busca, e quando chega esse mestre para mim, Eliá, ele abre uma cortina. Ele não, eu vou nem dizer assim, ele me explica muita coisa, não. Ele fala num dialeto que não dá para entender o dialeto, mas eu entendia de uma outra forma, e ele começa a fazer umas experiências comigo, e foi ele que me apresentou o tarô. Foi ele que me traz. Eu primeiro aprendi tarô, astrologia, foi meio em conjunto, mas ele me traz, e o primeiro tarô que veio parar na minha mão, esse tarô que eu recebi sem nome, sem nada, ele veio só com umas imagens egípcias, ó. E eu não sabia de quem era esse tarô. E era uma cor que eu não gostava muito, eu não sou muito chegada, né? Que é uma cor de rosa. Eu falei assim, isso não combina comigo. Porque não combina comigo mesmo a cor, né? Mas eu amei esse tarô. Ele é esse tarô fechado de olho, porque eu não me lembro de ter visto. Eu vi esse vários tarô veio sem mas... nome, Marcelo, sem nome. Ele veio com os 78 arcanos e todos com figuras egípcias. Tá vendo? Eu já vi vários tipos do que era, estilo desse Egito, mas nunca assim impresso. Eu fico achando que ele é o que é, releitura do que é, sabe? Eu fiquei achando, porque alguém publicou, não botou nome, não deu nem o de si, nem o do outro, e
E pronto, e um livrinho assim, só falando bem fininho, o livrinho se despencou, porque já tem muitos anos, bem fininho, falando de cada arcano e pronto. Não tive mais nada assim. E eu começo a estudar o tarô com o Eliá, e ele não deixava eu ler, ele mandou eu parar com todos os livros. Eu quero que você pare agora com todos os livros. Então, eu não podia ler nada. E eu estava assim, adentrando, né? Foi quando eu descobri, eu sou do Rio, e no Rio de Janeiro tem uma livraria do Liese, que você subia, você ia no Mercado das Flores, no centro da cidade, eu pegava 2 conduções para chegar lá, era um sobradinho, uma escada estreita, sabe, uma coisa assim, bem do ocultismo, era a única livraria de ocultismo no Rio de Janeiro. E eu era, assim, rata daquela livraria, porque eu ia para lá e ficava assim, eu juntava dinheiro para poder comprar um livro. Então, minha biblioteca é praticamente tudo de lá. Foi onde eu comprei depois tarô, astrologia, Egito, que é apaixonada, cabala, tudo foi no Liese, né? Eram 2 irmãos, não estão mais aí. Não sei nem se a livraria, se alguém fez alguma coisa com essa livraria. Essa livraria quem é do Rio, dentro do ocultismo, conhece. E eu começo a estudar mesmo sem os livros. Primeiro, eu tive que receber do alto, né? E ele só deixou eu começar a ler depois que eu aceitei começar a atender. Não, depois que você estiver atendendo, que eu vou deixar você ler. Eu quero primeiro que você pratique. E esse foi sempre o método dele, né? De me ensinar primeiro a experiência e depois a teoria. Eu quero que você estude pela prática. Na prática você vai entender e depois você vai entender muito mais a teoria se você já tiver praticado. Você vai entender o que você estava fazendo. Então, você vai fazer muita coisa sem entender, mas você vai fazer. Então, ele me deu 2 regras, assim, básicas, que eram, para eu poder começar o atendimento, era nunca diga para o outro aquilo que você ainda não faz. Nunca fala para ninguém aquilo que você não consegue fazer. E se você tiver uma emergência, é a segunda coisa, se tiver uma emergência, tiver que falar para alguém, para ela fazer alguma coisa, para ajudar na vida dela, a partir desse momento você também vai fazer. Então, ele botou essas 2 condições para eu começar a atender. E não foi assim, obviamente, né? Eu tinha um trabalho, eu trabalhava em turismo, eu era primeiro guia turística, depois eu passei para coordenação dentro de agência, eu coordenava grupos e tal, e eu, de saco cheio, fui trabalhar em imobiliário, trabalhei em um monte de coisa, porque eu achava que eu precisava primeiro fazer um pé de meia para poder me dedicar a esse mundo que eu amava, que tinha todo sentido para mim, mas eu achava que eu não ia conseguir ganhar dinheiro com isso. Eu achava que isso não era o lugar, não era, era difícil, ainda mais tinha aquele lado da família espírita que não, tudo tinha que ser de graça, tudo tinha que dar, tudo tinha que ser caridade, tudo. Mas como é que eu vou viver em 2 vidas paralelas, né? Sendo uma profissional num escritório e, ao mesmo tempo, me dedicar e comprar esses livros, que eram caríssimos, não era fácil, não era fácil. E como é que eu ia viver? Isso foi um tempo, assim, de conflito, bem conflito. Mas quando chega o LA, o BH, ele dá um dinamismo na minha vida e eu começo a trabalhar muito com ele, muitas coisas. E aí eu fui vendo que estava difícil trabalhar e manter o trabalho do oculto, entendeu? Do esotérico. Eu falei assim, pô, não está dando para segurar a onda aqui, não tá rolando. E aí eu tive um aborrecimento no trabalho bem grande num dia, e eu falei assim, ai meu Deus, eu não aguento mais isso aqui. E aí eu escuto ele falar, sai. Aí eu fiquei assim, mas eu vou viver de quê? Aí, cara, a minha agenda lotou por um ano, assim. Tarô. Você vai viver de tarô. E eu começo a atender.
atender. Aí eu fico nervosa na época, né? Eu preciso estudar, porque a gente sempre acha que nunca está pronto, né? Então eu tinha que estudar. E aí eu começo a poder, quando ele deixa, né? Aí eu começo a comprar os livros. E eu fiz um curso de tarô com uma taróloga, nem lembro o nome dela na época, porque foi alguém que me apresentou, estava dentro do que eu podia pagar, ela me cobrava o valor de uma consulta por cada aula, e que eu ia fazer as aulas conforme eu quisesse. Aí vamos lá, né? Então eu ia, pagava quando eu podia e tal, mas era assim um tarô muito oracular, divinatório, de o que vai acontecer, se me traiu, se não traiu. E eu não era a minha linguagem, aquilo não falava comigo. A minha linguagem era essência. Eu queria entender o propósito da gente estar aqui. Eu queria trabalhar com a evolução. Eu já tinha conseguido entender que tinha uma evolução a ser feita e que o espiritismo não estava me dizendo muito, só muito uma regra, não era outra religião com regras, e eu queria entender por quê, qual era o propósito. Então, eu larguei, atendi muita gente perguntando esse tipo de questão, né, porque é o que a maioria quer saber, e eu fui aprofundando e fui começando a anotar, e o tarô Adó, ele começa a surgir de um desejo de Eliá, que você vai fazendo, porque ele me conta a história de 22 tribos, e de uma tribo especial que ele viveu, participou no sul do Egito, perto do Nilo, e ele me conta a história lá do início, lá nas primeiras dinastias, quando os deuses desciam e comunicavam a sabedoria. Por que os egípcios diziam que a sabedoria não era deles, o conhecimento não é nosso, nós recebemos das estrelas? Por que eles olhavam tanto para o céu? Porque eles recebiam das estrelas, e eles chamavam de estrelas todos os seres que não habitavam esse mundo. E esse conhecimento precisava ser disseminado de alguma forma, mas de uma forma codificada, que só iniciados, que só interessados e que realmente entendessem a linguagem é que iam poder alcançar. Então, nos ritos iniciais, nas iniciações dos templos, tinham imagens a serem decifradas, que inclusive, isso está num dos meus livros. Eu faço o caminho dos 22, está aqui. Essa é a segunda versão do mergulho. É uma série, são 3 livros, mas só tem 2 por enquanto, que é o Mergulho no Tempo. Então, o primeiro é o Mergulho para o Alto, que é esse aqui, o Mergulho para o Alto, que é a história de uma sacerdotisa que vive na época de Akenaton, ela é prima de Akenaton, e ela traduz, né, o livro conta a história, qual era o propósito de Akenaton na época. Eu estou falando assim porque eu acho que a turma já sabe quem é, né? Akenaton, já são tudo familiarizados com as histórias, né? E o mergulho no tempo, essa sacerdotisa volta no tempo, quando ela morre, e ela volta a viver, só que numa dinastia lá no início, na 5ª dinastia, que é uma dinastia de Ptahhotep. Ptahhotep é menos conhecido, mas foi um vizir do faraó dessa época, e era um grande mestre, né? Ele era fã de Imhotep, o construtor da pirâmide de Djoser, e ele foi o primeiro congressista da história. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, Ptahhotep fazia ao vivo com os sábios da época no templo dele, porque ele acreditava que tinha que trazer de fora pessoas que soubessem outras coisas para eles mesclarem as sabedorias ali e entenderem a linha que constrói tudo isso.
Eu acho que muito antes de Jung, Pitalotep entendeu o inconsciente coletivo, que tinha uma história que conectava todo mundo, né? E aí o romance, é tudo romanceado, tá? Nesse romance, eu conto um pouco da história de Pitalotep, quando ele constrói um templo no meio do pântano, e eu conto um pouco da iniciação. Esse aqui também tem a iniciação, mas ela passa mais rápida na descrição, e esse aqui eu descrevo a iniciação no templo, né? E a passagem pelas 22 imagens que o iniciado, o neófito, no caso, tinha que decifrar para poder ser recebido no círculo da iniciação. Legal. Entendeu? Então, sensacional. E o último eu parei, eu tô com ele na gaveta, vai ficar que nem o Taruadó, demora anos aí. Eu tô com ele na gaveta porque eu não terminei, porque é para fechar a trilogia, é uma trilogia, né? O outro vai de novo, pulo no tempo de novo, é um zigue-zague no tempo, né? E vai para uma época que é um mergulho no reino. Aí é um mergulho no reino, no Egito é toda a corte, né? O faraó, a vida no palácio e tudo como o reino no Egito era diferente do reino hoje, né? Porque o reino está relacionado com Malkuth, está relacionado com a base da árvore da vida, para mim a Cabala sai daí, né? A Cabala sai de dentro do Egito, foi isso que eu consegui entender. Estudei com um mestre cabalista judeu, e ele mesmo, ele foi até escanteado da ordem dele, por ele levantar essa suspeita que a Cabala sai do Egito e ele coloca que Moisés, na verdade, não saiu fugido. Moisés, ele é mandado, ele é incumbido de uma missão e levar um povo para fora do Egito, porque estava atrapalhando lá. Assim, leva esse povo daqui. E Moisés era iniciado e ele resolve passar as instruções de uma outra maneira, na linguagem agora desse povo, que ele também falava lá a língua, de alguma forma. Então, ele adapta o cabacho, a cabala egípcia, ele adapta para uma outra linguagem, né? Então, sai dali e vai para fora do Egito. O egípcio sabia que aquela civilização ia terminar, né? Então, eles cuidaram para que ela fosse adaptada para outros povos, e a gente tem acesso a isso. Então, para mim, eu encontrei no Egito as minhas respostas, e elas vieram se completar na Cabala, porque a Cabala traz uma linguagem, apesar de que muito difícil para muita gente, mas ela, para mim, ainda é mais fácil do que os textos egípcios, né? Então, assim, mas uma clareia a outra, uma me explica a outra, entendeu? Eu fiz uma fusão das duas e eu construí a linha doriana de pensamento. Com essa fusão, junto com os ensinamentos de BH e os ensinamentos dos mestres cósmicos que eu fui apresentada a eles por BH, né, por Eliá. Então, e o Taroadó é uma mescla disso tudo. Eu acho que eu consegui fazer aqui uma explicação, não sei. Vou compartilhar aqui, que eu acho que eu nem compartilhei a tela, né? Vamos. Mas se vocês tiverem perguntas, Eu ia tal... perguntar assim, e como que isso funciona na sua visão em 2022, né, no século 21? A gente faz o quê? Uma readaptação dessa linguagem, como você falou agora? Peraí, que vocês sumiram agora aqui de mim. Peraí, só um minutinho. Eu preciso ver vocês. Peraí, eu vou interromper o compartilhamento de novo para ver o que aconteceu, por que sumiram. Não era para sumir, né? Fica uma janelinha assim do lado. Deve ficar uma janelinha com a gente. Mas vocês sumiram total. Peraí que eu vou... Mas aí depois na edição final eu corto, aí fica tudo bonitinho. Por isso que a gente não faz live.
Aham, tá. Peraí, só um minuto, deixa eu ver se eu compartilhar de novo agora. Vocês estavam vendo a minha tela? Sim, Continuam vendo? agora sim. Só que a gente está Sim? vendo a gente mesmo. Ah, então tá errado, peraí. Eu não entendi por que que ele não está indo para lá. Deu um pau aqui. Eu vou sair do apresentador aqui para ver se volta. Não é para vocês se verem, né? Poxa vida, estava tudo tão bonitinho. Agora. E agora? Estão vendo? Não. Será que é as mãozinhas? Tenta baixar a mão, Bárbara e Frater. Ver aí. Ah, agora foi. Foi? Estão vendo a tela? Pronto, Agora sim. agora eu estou vendo vocês. Eu não sei o que Ixi, estava ó, acontecendo aqui. eu acho que eram as mãozinhas, hein? Ah, será? Será? É. Não, sei lá. Bom, Bárbara, eu vou te pedir para você fazer a pergunta de novo, porque Tudo me bem. Não, perdi. a pergunta é como que todo esse saber, todo esse mistério, esse processo iniciático se traduz ou se adapta ao século XXI, aos buscadores de 2022? Como que isso funciona na sua visão? Olha, eu estou justamente aí, nesse pedacinho que você colocou, porque eu fiquei de 83, que foi quando o Eliá me procurou, até 93, foram 10 anos, isolada, trabalhando com ele e fazendo as iniciações, porque eu entrei para uma loja iniciática de cabala, para os templos egípcios, eu me iniciei nisso aí, tudo, fiz minha formação, e eu vim-me embora para João Pessoa, porque nessa época, em 93, 94, eu comecei a dar muitas palestras, eu viajava, eu ia para São Paulo, Rio, fui para o Sul, vim para o Nordeste, vim para Recife, Natal, João Pessoa, enfim. E aí João Pessoa me tocou de alguma maneira e me chamaram para vir de novo e de novo, e eu acabei me mudando para cá. E eu abri o meu centro de estudos, né, minha loja e templo aqui. E tem aluno meu aí que pode dizer, são 29 anos, né, que eu estou aqui, 28, por aí. E na pandemia, eu já vinha um tempo pensando nisso, mas acho que a pandemia veio como um marco, assim, é agora ou não. Você vai ter que mudar a forma. Não dá para ser mais fechado dentro da iniciação, não dá mais para ser dessa maneira, vai ter que adaptar essa forma iniciática para fora. E aí eu resolvi abrir. E aí eu vi que eu resolvi abrir numa época que agora é só internet. Antigamente não tinha, né? Você tinha que ir atrás dos mestres, de quem sabia. E hoje não. Hoje você tem que entrar num mundo onde tem muita gente dizendo que sabe, que às vezes não sabe, mas tem assim aos montes, e você tem que achar o teu espaço. Eu agora vendo o canal de vocês, eu me arrependo de não ter feito no YouTube, porque eu fui para o Instagram, mas eu sou assim, palha nesse negócio, eu não me entendo muito com o mundo digital, eu me entendo aqui com o Zoom, apesar de que hoje ele me deu uma rasteira,
mas eu não sou muito, eu não me considero uma pessoa do mundo digital. Digital, assim, de mídias sociais, né? E a gente também. A Pois gente é, está no episódio 300 e pouquinho, a gente esquece de fazer jabá, esquece de fazer as apresentações. É que a é, nossa preocupação é chamar as pessoas que sabem o que estão falando, ao invés de fazer a coisa bonitinha, né? Então, é, nossa não é preocupação é fácil, né? achar, é isso que você falou, achar a galera que sabe para poder passar essa informação, né? Isso não é um trabalho fácil, eu não sei. Eu achei que no YouTube vocês conseguiram fazer uma coisa muito legal, né? O Instagram, ele é muito aleatório, né? Limita muito a gente, né? Ele limita muito, é muito curto, Não, muito mas esse negócio do pequeno. YouTube também é tudo sem querer, viu? Porque, na verdade, eu não ia fazer esse programa nada. O pessoal ficou me enchendo a paciência por semanas, porque não ia até o Rodrigo é o culpado. Ele está ali embaixo. Pode abrir sua câmera, ele está atrasado hoje. Mas ele é Eu que é o estava culpado. Ele atrasado. falou: precisa fazer, por que, que não vai entrevistar os palestrantes, né? Daí a gente se enfiou nisso aqui. É muito legal o trabalho de vocês. E aí, assim, eu estou nessa pegada, Bárbara, assim, de transformar todo o trabalho. Na verdade, meu trabalho é antes de João Pessoa, então, assim, são 40 anos aí de transformação desse trabalho de 40 anos no presencial ou ao vivo, porque eu comecei a fazer online algumas coisas, mas ao vivo, passar para o digital, para o gravado e transformar. E a única forma que eu encontrei foi fazendo curso, né? Então, eu estou na pegada de gravação de curso. Marcelo está tentando fazer essa entrevista comigo há um tempo, mas foi justamente, pegou a época que eu estou gravando um curso que eu peguei o meu método e transformei em aulas mais passo a passo, porque aula iniciática você não tem um passo a passo, né? Tem pessoas aqui que eu estou vendo que estão aqui comigo há mais de 20 anos, porque não tem um passo a passo, você não faz a coisa assim, porque nem é, a didática do iniciática é diferente, né? Você tem que ir soltando as coisas, a pessoa tem que ir juntando o quebra-cabeça, porque cada um vai montar um quebra-cabeça diferente. E fazer isso pirou um pouco a minha cabeça. Como é que eu vou transformar isso para esse século, em 2022? Como é que eu vou fazer isso? Mas eu estou conseguindo, assim, eu estou fazendo as gravações estão ficando legais, né? Os alunos que já conhecem meu método estão assistindo algumas coisas e dizendo que está ótimo. Então, eu estou confiante que eu vou conseguir levar um pouco mais da iniciação, mas sem falar dela e sem colocar esse compromisso iniciático, porque quem é iniciado sabe que a gente tem um compromisso. Então, de uma forma mais lúdica, porque para mim o que importa é a essência mesmo do que é ensinado. O que importa para mim é que a pessoa encontre a chave dela, o norte, o destino, que não é destino, porque destino é igual para todos, né? A gente tem um livre-arbítrio aqui que se quer fazer, faz, quem não quer fazer, não faz. O único livre-arbítrio que a gente tem, na verdade, é esse, né? Porque todo mundo está aqui para evoluir. Então, não sei se eu te respondi, mas para mim é uma coisa que a gente está em fase experimental mesmo, porque como trazer... Eu trouxe a iniciação egípcia para cá adaptada. Tudo é adaptação, né? A gente tem que estar sempre adaptando os novos tempos e tudo mais. Acho que é isso. Fantástico. Posso seguir? Vamos Mais lá. perguntas? Bom, aqui tem um pouquinho sobre mim, que eu sou psicoterapeuta, escritora, taróloga, astróloga, iniciada na Cabala, na mística egípcia, fundadora, orientadora espiritual da Dó, que já tem vários nomes, né? Eu vou mudando os nomes, porque eu vou me adaptando, mas é Centro de Estudos da Cabala, é Centro de Expansão da Consciência, e, enfim, a expansão do ser, porque isso que é o que interessa. Mas, para mim, essa é a apresentação que eu faço para a sociedade, porque a sociedade quer que você se apresente e diga o que você faz da vida. Mas, para mim, eu sou a manifestação disso aqui que está escrito, da minha existência vivida
um resultado em constante mutação, acredito na mudança eterna, das minhas escolhas e decisões, é isso que vai determinar o meu eu de amanhã, e uma eterna buscadora da semelhança, né? Porque a gente está aqui buscando ser como alguma coisa maior do que nós mesmos, né? Enfim, e aqui está um pouco a minha jornada, que eu já meio que falei um pouco para vocês. Nasci no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa na época em que eu nasci, hoje já não posso dizer isso, né? Minha jornada começa aqui com o BH, que eu botei uma figura do Tarô Adó, que representa ele, que é o arcano do verbo, é através do verbo que as coisas acontecem. O verbo se fez carne, né? E é um pouco isso, é a nossa estada no mundo, e ele, para mim, representa esse verbo, porque apesar de falar em dialeto, a comunicação dele é melhor do que muita gente que eu conheço, enfim. Ele me traz o Egito, ele me traz Akenaton, ele me traz os templos, ele me traz Ptahotep, que é outra figura fantástica, me traz a Cabala também. Então, eu vou, uma primeira palestra sobre Cabala, eu vou porque ele mandou eu ir, porque ele mandava em mim. Nessa época, ele falava, eu estava lá fazendo, e o mestre que estava dando a palestra me convida no final para participar de uma confraternização deles. Eu achei estranho aquilo, que história é essa, me convidando, o cara nem me conhece, né? E tal, eu achei meio estranho. E aí ele me chama para iniciação e ele diz, aceita. E eu fiquei assim, como assim? Aceita? Eu não sei nem o que é isso, porque nessa época você não sabia o que era cabala. O máximo que você tinha era era na Barça, né? Aí você ia lá, cabala, o que é cabala? Aí é uma coisa judaica, aí é uma coisa também de uma confabulação lá do mal, não sei o quê. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou entrando, né? Eu entrei porque ele disse para mim, entra, você vai entender mais. Aí eu entrei, eu pensei, vou. E eu comecei a estudar a cabala, a primeira coisa assim que eu li foi algo sobre, porque na cabala não tem um livro, né? Na época não tinha isso. Então eu fui ler Scholem para falar de Lúria, Isaac Lúria. E aí eu fui saber sobre Isaac Lúria. E o meu mestre, ele era da escola de Abulafia, que é a cabala prática. Então, assim, eu fui tendo que... Eu era louca, porque não tinha livro. E quando você encontrava um livro, ele estava em ídis, ele estava em hebraico, ele estava... Aí eu fui, assim, gente, como é que eu vou entender isso, né? Então, não, você vai entender nas aulas. Era aula e aula, e aula, e aula, e tinha os exames, você tinha que prestar exame para você poder fazer sua formação, receber seus graus e tal. E eu fui meter as caras, porque aquilo estava me dando respostas. É fantástico mesmo. Eu fiquei impressionado naquela época de não ter nada, assim, o desespero que... Se hoje, quando a gente fala de cabala, eu vou dar uma palestra, os caras ficam desesperados e não conseguem achar e vão atrás. Imagina em 86 o desespero que não devia dar de você ter essa fagulha e não ter os livros para ir atrás, gente. Não tinha, Marcelo, e não tinha mesmo, né? Eram umas coisinhas meio assim, era sobre, né? Hoje tem um monte de coisa aí, eu fico feliz de poder ler até a vida dos mestres que eu estudei, né? Porque antigamente não tinha, né? Nem o Zohar, que é um livro super estudado dentro da Cabala, nem era a linha do meu mestre, porque ele era mais o Abulaf, e o Abulaf ia muito para a prática, e era uma mistura do Abulaf com Lúria, mas eu me encantei muito com a história do Ari, do Lúria também, de receber a forma mágica como ele recebe o Zohar no Cairo, e ele vai para Luxor, quer dizer, ele estuda o Zohar dentro do Egito. Eu falei assim, olha, tem tudo a ver com o que eu acredito que realmente tudo saiu dali, né? Não é à toa que o Lúria
adentra o Egito para estudar o Zohar, e ele só sai de lá quando ele tem a revelação e ele vai fazer a escola dele, né? Ele vai depois para Israel. Mas a coisa demora, né? Não é assim. Era ruim até para os caras, né? Era mais difícil ainda para eles, mais do que para a gente. Enfim, aí em 90 assim, eu nem botei data aqui vocês estão vendo aqui a figura de 83, BH, e entre 83 e 86 eu transitei no Egito, e aí foi a Cabala que chega, e eu continuei. Em 92, que já tinha aqui os mestres, que eu chamo meus mentores. Hoje em dia, na internet, falam mentores, qualquer pessoa que dá aula, mas os meus mentores foram apresentados para mim por BH, porque ele sempre dizia que ele estava me preparando para os verdadeiros mestres. Ele dizia isso, mas para mim ele era o cara, ele já era o mestre, mas ele dizia, não, você ainda vai receber a comunicação com esses mestres. E aí ele me apresenta para esses mestres que eu começo, então, a fazer a canalização, que até então eu também não sabia da existência de canalização. Eu era sempre um bicho do mato, porque eu vivia isolada dos outros, né? Eu era a rata da biblioteca, das livrarias, mas eu não interagia muito com as pessoas, porque eu me achava mesmo um bicho esquisito, que ninguém entendia e tal. Então, meu mundo era eles e os mestres vivos, que nessa altura já passavam aí por mim também, né? Então, eu tenho os mestres de lá e os mestres de cá. E em 92 foi quando eu assumo o meu trabalho com eles todos. Porque antes eu atendia, mas eu não falava, aquela coisa mais fechada, que a iniciação também vai te ensinando a fechar, né? Ela vai ensinando a você ficar cada vez mais fechado ali no seu círculo. Então, em 92 eu abro, foi a minha primeira abertura, viu, Bárbara? Assim, foi em 92, porque eu começo a dar as palestras com os mestres e com orientação deles, e eles falam que eu ia ter que deixar o Rio de Janeiro. Foi bem doído essa época, não vou nem entrar aqui, porque isso é uma outra palestra enorme aí, uma outra entrevista, porque foi uma transição que eu fiz, sim, com o meu coração, com a minha alma, mas eu tive que deixar umas coisas para trás que foram bem difíceis, inclusive meus filhos, né? Então, eu tenho 3 filhos, só um veio comigo, eu tenho gêmeos, os gêmeos ficaram no Rio, e foi muito difícil, mas eu estava com muita fé de que o céu estava pedindo, eu digo que o céu que me guia, e o céu estava me guiando, ele estava pedindo isso, eles não iam me sacanear, alguma coisa ia acontecer de bom. E aconteceu que eles depois vieram, eu já conto assim o final, para todo mundo ficar bem, está tudo certo, eles estão morando aí comigo também, não comigo, mas a vida deles, né? E eu montei, foi em 94, eu fundei a ADOR, Centro de... No início era Escola Iniciática ADOR, e depois virou Centro de Estudos da Cabala, Centro de Expansão da Consciência, Expansão do Ser, é tudo isso. É tudo isso junto, e a linha doriana de pensamento, onde eu, né, uno todos esses ensinamentos. E hoje, essa bússola aí está representando o método, né, o meu método, que é o eixo do ser, que eu junto tudo da linha doriana, tudo isso que eu estou falando para vocês, para ajudar o ser humano a encontrar o seu norte, a encontrar a sua motivação. A maior doença do mundo hoje é depressão, ansiedade, falta de rumo, né? E eu acredito nisso, que as pessoas estão aqui, a evolução do ser humano é elevar a consciência de si ao mais elevado nível da sua percepção, porque eu acredito, isso eu aprendi na Cabala também, que a gente não tem, né, ninguém é perfeito, mas todo mundo tem um centro e todo mundo tem um ponto de perfeição a ser alcançado. Esse ponto é de acordo com o nível que você alcançou na sua vida anterior e você vai galgando esses níveis, né? Então, todo mundo tem um ponto de perfeição a ser alcançado.
Então, eu acredito em todas as ciências, esotéricas ou não, que elas vão ter o seu valor à medida que ajudem o homem na sua evolução, de verdade, não, sem manipulação, de verdade. Tem que ser assim. Mas eu estou vendo aí 2 mãos levantadas, eu vou deixar vocês perguntarem, porque se vocês deixarem, eu vou falando, vou falando, vou falando. Vocês querem perguntar, né? Bárbara e Frater? Eu gostaria de fazer uma pergunta no seguinte sentido. Você comentou, bem no comecinho aqui da palestra, que a grande maioria, e é uma verdade, das pessoas que buscam o tarô, ou outro qualquer oráculo, né? Seja os búzios, as runas, enfim, 90% das pessoas que buscam, né, são pessoas com viés profano, são pessoas profanas que não se interessam propriamente pelo esoterismo. O que eles buscam é um exoterismo com X, né? Ou seja, uma resposta para um casamento, para uma entrevista de emprego, para se mudar de uma cidade, comprar um imóvel. É isso que eles buscam, né? E, na verdade, o tarô em si, ele é um caminho iniciático. Tanto é que você consegue fazer essa correlação com a Kabbalah. Como que você trabalha nas suas consultas esse viés divinatório, esse viés esotérico, esse viés iniciático do tarô para pessoas que, na maioria das vezes, buscam respostas rápidas, imediatismo e exoterismo com X? Como que você trabalha isso com as pessoas que te buscam para consultas e também nos seus cursos com os seus alunos? Frater, eu dei aulas, eu ensinei, eu dei muito curso de tarô, muitos. E aí eu passei o consultório para os meus alunos. E eu parei de atender. Eu só atendo hoje aluno. Não atendo mais gente de fora. Aí, quando alguém de fora quer uma consulta comigo, é R$1.000. Aí, assim, é já para dizer assim, não venha. Entendeu? Então, assim, eu dei muitos cursos. Eu acho que é uma escola, quando você faz o tarô divinatório, é uma escola, você aprende muito com o tarô, fazendo dessa forma. Eu aprendi muito com o tarô. E eu acho que ele funciona para isso também, né? Mas não fala de mim, e eu tenho uma angústia de passar para o outro o melhor. Eu tenho uma ânsia dentro de mim, assim, de ajudar o outro na sua evolução. E aí eu fico agoniada com algumas coisas, então eu parei, mas aí eu fui também parando, falei assim, agora eu vou dar aula, vou ensinar a essência, e aí vocês vão fazer o que vocês quiserem, né? E aí tem gente que atende e que é ótimo, ele funciona mesmo com o oráculo, né? Legal e tal, mas só que para mim chegou uma hora que não dá mais. Eu não consigo mais. Então, a pessoa não vai gostar, provavelmente, da consulta comigo, vai gostar muito mais de fazer a consulta com o aluno. Te entendo completamente. Eu parei de fazer isso justamente porque eu ia bater nas pessoas. É, é, eu não... Eu parei. Foi isso. Respondi? Bárbara. Então, o que significa a dor e o quanto que o seu baralho se aproxima e se distancia dos outros baralhos iniciáticos? Vamos lá. A dor é uma palavra que você lendo ao contrário é roda, né? Roda é a tribo do meu mestre, Eliá, BH, que inclusive está em um dos arcanos. Eu vou pular aqui, eu acho que tem aqui o seguinte, esse arcano lá embaixo, que tem umas ocazinhas da tribo. Pronto, é uma alusão à tribo dele. E ele
deixa eu voltar aqui para a palavra Ador. E ela é um acrônimo assim, de duas palavras em hebraico. Ad, de eternidade, de eterno, o movimento eterno aqui, e Or é luz. O que gera luz é o movimento, é o constante movimento, a constante mudança, é o girar da roda. Então, é roda-dor, né? Porque é um constante movimento, e isso é o que faz gerar a energia, e a energia é que traz a luz, tá? E foi um nome completamente estudado assim, dessa forma, mas foi um nome que me dá muito trabalho até hoje, né? Eu tive que tirar esse apóstolo, no site teve que botar com hífen, aí eu descobri que o AD dá muito spam, tem muito spam com essa letrinha. Eu falei assim, ai, meu Deus do Porque é céu. propaganda em inglês, né? Então, assim, me deu muito trabalho ir para o mundo digital com essa. Aí no Instagram eu botei @adorconsciência, tudo junto, sem hífen, adorconsciência. E é um outro problema porque as pessoas falam a dor. As pessoas não falam a dor. Aí eu já usei também botando acento no O, ador, porque é difícil mesmo, né? É ad-or, mas ninguém vai falar ad-or, então é ador. Mas o significado é esse, Mas é assim. muito lindo esse significado. Então, a gente passa por cima. Isso, a gente passa por cima, né? O mundo profano, como diz o Frater, não, né? Eles dificultam aí para eles, mas faz parte do iniciático dentro do tarô Ador, né? Que é um tarô iniciático mesmo. E ele é iniciático no sentido da palavra mesmo. Quando a gente fala da Golden Dawn e tal, você tem os graus maiores, onde o iniciado ele é obrigado a fazer um tarô, né? Então você tem lá o próprio Liberté, o Crowley fez, o Arthur Wade fez, e o pessoal avançado. E o teu jeito foi maravilhoso, porque ele é a essência de todo o trabalho iniciático. A pergunta que eu ia fazer era quem desenhou? Como é que foi para ilustrar e para pintar? Como é que foi esse processo de fabricação do tarô? Bom, a primeira versão, que é essa daí que vocês estão vendo, e que vai continuar, os 22 maiores, eu posso botar ele aqui, vou botar aqui a essência. Aqui, ó, deixa eu começar com esse aqui que você vai entender. E começa com a essência, tá? O primeiro arcano do tarô Adó é esse aqui, é a essência. E aqui é para você entender, porque esse aqui é o arcano 15. O tarô Adó não tem nome, não tem os números, nem os nomes nas cartas, né? Certo. Então, é porque vocês vão entender, porque eu vou mostrar para vocês a tiragem que se faz com ele, tá? É uma tiragem que é diferente de fazer com a mandala, essas coisas. Então, a nossa essência ficou presa quando recebemos a túnica de pele, na Gênesis fala, né, que Adão e Eva recebem a túnica de pele, é a queda, quando eles caem, e a gente recebe esse corpo, porque o corpo antes era luz, era essência. E aí a gente recebe a matéria. Então, quando nós encarnamos aqui, a gente perde a memória. Não é a memória essa que a gente fala aqui, que se perde no Alzheimer, não. A gente perde a memória cósmica, a gente perde o saber de si, saber quem é, saber origem e tal. E a gente pode resgatar através da evolução da consciência. Esse é o meu trabalho, né? Evoluir a consciência, expandir a consciência para chegar nessa evolução. E no tarô Adó, essa viagem é feita no barco da memória, sem remo, sem vela, apenas comandado pela essência, quando você deixa a essência te levar, tá? A essência, o homem busca reencontrar essa essência, sua memória, que isso é latente no ser humano. Ele mesmo que ele não dê esse nome, mesmo ele sendo ateu, mesmo ele não buscando nada, no fundo, todo mundo está buscando isso, porque todo mundo quer paz. Ninguém, entendeu? O pior dos bandidos, ele quer fazer a maldade dele porque ele quer paz. Todo mundo, no final das contas, quer a paz. Então, a evolução faz parte
do destino da humanidade. Se ela vai evoluir pelo bem ou pelo mal, aí vai depender de cada um, das escolhas de cada um. Se vai ser no caminho da alegria ou no caminho do sofrimento, mas todo mundo tem que ir seguir essa reta, né? Então, aqui a proposta é um mergulho mesmo nas águas primordiais em busca do próprio diamante. O próprio diamante, porque nós estamos aqui para concluir a obra. A obra foi feita lá 6 dias, tal, não são 6 dias, é uma outra forma de contar, mas a gente tem que continuar essa obra. A continuação da obra é a nossa lapidação. Então, a gente tem a pedra bruta e que precisa tirar tudo que não é nós, né, para chegar na essência, é o diamante. Eu já vi até Marcelo usar a história de Michelangelo falando disso, né, que tira tudo que não é cavalo para chegar no cavalo, né? Então é isso, a gente tem que tirar todas as partes que não condiz, que faz parte aí de uma inversão e de uma mudança, né, na cabeça da gente, e que eu coloco a carta 15, porque no tarô Adó a carta 15 é o arcano do ego, não é o diabo, você vê, é a gente que está aí olhando no espelho, que sem o ego não dá também para a gente viver nesse mundo, então sem ele não é possível, a gente não teria imagem refletida no espelho se a gente não tivesse um ego. Então, na linha doriana, o ego ele não é, ele é trabalhado, ele não é massacrado, às vezes é preciso um pouco, mas ele não é exterminado, né? Você precisa trabalhar o ego para que ele trabalhe para você, e não você ficar escravizado dele, né? Então, tem a relação com o arcano do diabo, quando ele tem aquelas correntes ali, 2 seres acorrentados, e aqui no tarô Adó é você mesmo ali acorrentado, para não deixar dúvida, que é você que está acorrentado pelo seu ego, quando você fica ali entre a dúvida, os medos e uma série de coisas que você fica também preso a um achismo, né? O senhor já sei, eu tenho várias nomenclaturas, é o senhor já sei, o CDM, o CSE, tudo são vários complexos e vários achismos e tal. E a estrela aqui é invertida, né? Porque é quando a gente inverte a posição das coisas, né? O espelho reflete uma outra coisa e a gente acha que está tudo certo, mas não é. Enfim, a gente dá tudo como muito certo uma coisa e não é. Então, é a estrela que está invertida da essência para ele, né? Da essência, ela tem essa estrela do mar, que é como se nós fôssemos uma estrela que vem do céu, a estrela cadente, e ela cai no mar, e ela fica ali, né, pulsando até ser encontrada. Marcelo, não sei se eu respondi tua pergunta. Você me perguntou, desculpa. Eu ia perguntar do processo mesmo, para desenhar isso. Foi você o mesma que desenho. desenhou, pintou? O desenho eu fiz o esboço, eu disse que eu queria, eu não sou desenhista, não sou música, mas eu faço a música, eu faço desenho, eu faço rabisco, eu vou fazendo as coisas e vou atrás de quem sabe fazer melhor, né? Quem consegue, e pedir. Nesse caso aí, quem desenhou para mim foi o sobrinho do meu marido, ele era adolescente na época, e ele tinha os cartoons, ele fazia uns cartões e tal. E aí eu falei assim, pô, João, você não está afim de fazer um trabalho para mim e tal, de desenhar umas cartas, são 22 e tal, me lembro, na época do Rio de Janeiro, que as pessoas tudo pediam, a gente cobrava em dólar, né? Virou uma época, não sei se vocês sabem dessa época, que era uma época que tudo era cobrado em dólar. Você ia fazer uma consulta com astrólogo, era em dólar a hora. O tarólogo também, tudo era em dólar, terapeuta. Teve um período que se pagava as coisas, se dizia o valor em dólar. Eu acho engraçado isso, né? Que o mundo vai virando e hoje a gente está aí também preso no valor do dólar, mas esse aí, eu me lembro que eu paguei em dólar para ele fazer os 22 arcanos. Aí eu tive uma tentativa, porque eu procuro por ele agora, né? 30 anos depois, eu procuro
20, né? Não me lembro mais, que eu procuro por ele para ele desenhar os 56. E aí não deu certo. Não deu certo. O traço dele mudou, não era mais o adolescente, ele mudou e tal. E aí eu tenho aí uma pessoa que está me ajudando a fazer o tarô, que é o Dinho, que ele está aí, e mais 2 filhos, meus filhos gêmeos, que também desenham. Aí são os 3 que estão, né, trabalhando, já terminou, agora está na fase de digitalizar para a gente poder fazer o impresso mesmo, né? Mas naquela época não tinha digitalizar, né? Tinha que ser na Não, foi fotografia, fotolito, como é que é? foi fotolito, Marcelo, foi. Eu tenho até ainda essas lâminas do fotolito. Eu vim dar uma palestra em João Pessoa. Isso, a impressão desse tarô foi bem uma história surreal. Eu vim dar uma palestra aqui e uma pessoa que assistiu todas as palestras que eu dei aqui, que eu dei algumas nessa vinda, e ela não perdeu nenhuma. E ela foi uma pessoa muito querida, e ela falou assim: você não vai imprimir esse tarô, porque eu só tinha as lâminas no desenho, né? Você não vai imprimir isso? Aí eu fiquei assim, eu falei, eu não tinha dinheiro para quase nada, né? Eu falei assim, como é que eu vou imprimir um tarô? Aí eu falei assim, eu acho que não rola e tal. E ela também não tinha condições, não. Ela era uma artista, né, fazia uns trabalhos de arte e tal, e assim, vivia também na penumbra, né? Em relação à grana, ela também não tinha, não. Ela falou assim, mas eu posso desenhar, porque para você fazer isso, você vai precisar fazer a linha, o contorno dele todo. Quer que eu faça para você no papel vegetal? Eu falei, tá. Aí eu deixei com ela fez o trabalho no papel digital para mim, e eu falei, ó, só não posso ficar sem isso, porque são meus originais. Eu deixei o original com ela, olha só a resposta, né? São meus originais. Eu não posso te deixar ele. Não, tudo bem, eu te devolvo antes de você ir embora. Aí ela me devolveu e me deu o trabalho, o contorno. Ela deixou comigo aquilo. O contorno, o vegetal e o baralho. Tá, dei a palestra, fui-me embora, voltei para o Rio, fui convidada a vir de novo, voltei para cá, passei 40 dias aqui dando curso de tarô a dó, sem o tarô, mas dando as aulas, só na Xerox, né? Fazia Xerox e distribuía, preto e branco, vamos colorir que faz parte do aprendizado. E aí eu fui chamada, perguntaram se eu não podia ficar mais tempo para passar um ano aqui e tal, e eu voltei para passar um ano, achando que eu ia passar um ano, e eu voltei, mudei de Malicuia e vim morar aqui. Um mês depois de eu estar aqui, bateu o correio na minha porta, uma caixa para mim. Aí uma caixa assim, eu falei assim, gente, que é isso? Eu não sabia nem de quem era, não tinha remetente, veio de Recife. Aí eu abri e tinha lá 1000 pacotinhos enrolados no celofane disso aqui. E é assim, é bem simplinho. O novo parece velho, sabe? Já parece velho. Porque não dá para mostrar para você, mas é uma com a logo da Dó atrás, a estrela, não é nem da Dó, essa logo é o logo que é o meu símbolo com BH, com LA, que é o símbolo da roda. A roda com a estrela de 6 pontas e o símbolo dele no meio, que é uma lança com uma serpente. É esse da carta da iniciação, né? Essa carta, essa é a carta do templo. Não, o símbolo do verso é esse mesmo símbolo que está na carta da iniciação. Ah, sim, abre o tarô com ele. É muito bonito. Isso. Aí eu recebi isso, cheio, 1000 problemas, assim, muitos baralhos foram descartados, porque
tinham muitos defeitos, as costas muito marcadas e tal. Mas, assim, até hoje eu agradeço ao céu, porque eu não sei quem foi que mandou imprimir o tarô Adó. Não sei. Isso foi um presente divino, entendeu? E eu tenho certeza que não foi a pessoa que fez o desenho, porque ela não tinha condições. Ela saiu de João Pessoa, foi para o Paraná, porque um filho chamou, não me lembro direito a razão, e ela deixou o apartamento dela comigo, que ela morava de aluguel, e inclusive ela estava assim super fodida mesmo, sabe? Desculpa a palavra, mas assim, ela estava numa situação bem difícil, sem, com as contas atrasadas e tal, assim, eu tenho certeza que não foi ela. Ela já faleceu, inclusive, Mirtes, né? Já amiga que vai para a luz. Então, assim, mas eu não sei, até hoje é um mistério, é um mistério. Tem uns mistérios, assim, na minha vida, né? Eu fiz um trabalho na Rede Globo meses antes de eu vir para cá, para fazer uma assessoria de uma novela sobre alquimia. Não lembro, eu não sou muito noveleira, então não lembro nem o nome da novela. Alguém pode lembrar aí e dizer. Eu não lembro, com Edson Celular. Aí eu era para eu dar uma assessoria. Aí esse trabalho surgiu assim num momento de corda no pescoço, sabe quando o negócio surge assim? Você pode dar uma assessoria sobre alquimia, não sei o quê, na novela, tal, Fera Ferida, Fera Ferida. Isso. Aí, assim, aí eu falei, vou. Aí eu fui, tive que fazer um cadastro na Rede Globo. Aí na Globo, o cara falou assim para mim no RH, falou assim, mas você já tem cadastro aqui? Eu falei assim, eu nunca pisei aqui, cara, não tem como eu ter um cadastro aqui. Ele disse, não, mas tem, você não mora na rua tal, na Rua da Matei 50? Eu falei, é meu endereço. Eu falei, mas você mora, você tem seu cadastro aqui, tem até seu CPF. Eu falei assim, não sei, mistério, mistério. Eu não sei, mas aquele trabalho tirou minha corda do pescoço para eu poder fazer minha mudança para cá, porque eu não tinha nem como vir para cá. Eu estava assim, eu vim e fiz uma minha mudança com 8 caixas. 8 caixas, ninguém faz mudança com 8 caixas. 8 caixas que desce num tipo de caminhão que era o cara falou assim para mim, não pode ser maior do que isso, as caixas têm que ser desse tamanho, porque eu vou transportar fingindo que é documento. Que ele fez um favor para mim. Foi nesse jeito. E eu vim para cá assim, entendeu? Então, as histórias são mil histórias, gente. E o tarô Adó foi, assim, o tarô do mistério. Então, eu me sinto uma obrigação, né, cósmica, que depois eu preciso terminar esse tarô, porque eu fiz os 22 arcanos e os 56 ficaram, porque também na tribo são 22, né? E cada arcano representa um pouco eles também, né? Então, a iniciação, o primeiro arcano, tem uma analogia aí com o mago, que são os elementos na mesa do mago, mas não tem o mago aparecendo, tem as suas mãos ali em direção a esses elementos, para você ter ligação com esses elementos e polarizar esses elementos, entender o significado deles, entender suas partes também, para você ter mãos, né, e nesses instrumentos. Aí você vai para o templo, a caverna onde a gente sai, onde a gente tem que entrar também, onde a gente tem que atravessar. Na Cabala, os sábios de abençoada memória, que é como a gente chama os raves, né, de antigamente, eles diziam que esse mundo aqui é um corredor para o mundo vindouro. E a gente precisa atravessar esse corredor. Mas a gente tem que atravessar o corredor e chegar do outro lado renovado, diferente, transformado. E essa moça aí na porta do templo, ela está aí de lança na mão, com 2 serpentes. Ela assim, você não vai passar por aqui até você me provar que é possível. E você não vai se estragar quando passar por aqui. Você vai ter que passar por aqui, você tem que estar preparado para o que deve vir. Então, ela guarda o túnel, né? Eu tirei o véu da papisa e botei direto o túnel aí, mas mostrando que tem uma guardiã na porta te interrogando. Ela quer saber qual é a senha, ela quer saber qual é a sua chave, ela quer que você decifre você mesmo, né?
Aí vai, gente, senão vai ser muitas cartas aqui, mas a A gente tem. gente não se importa, a galera está aqui escutando, dá para ouvir você falar a noite inteira. Bom, aí a Esse gente aqui, na tem o. verdade, a gente estava conversando que é um episódio histórico, né? Que a Bárbara falou. É É, o primeiro tarô esotérico produzido por uma mulher no Brasil. Então, isso aqui é um registro histórico, mais do que só uma entrevista, né? é um presente para É um todo mundo que presente ama para. tarô iniciático, realmente, assim, eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui hoje. Ai, que bom. Eu gosto de falar também, então, assim, estamos juntos nisso, porque, pronto, estou falando de uma tribo, né? Dentro da minha tribo, está tudo certo. Aí a gente tem o reino é uma das figuras, porque assim, que eu não falei para vocês, é que BH, ele traz com ele mais 21 energias, tá? São 21 energias que trabalham com ele. E nessa estrela que está aí na carta da iniciação, a gente tem essas 22 energias circulando, fazendo o movimento dessa roda, tá? E, e ele fala que isso é uma concessão que foi dada a ele de poder montar essa egrégora no espaço, no céu, e poder trabalhar aqui diretamente com ela. E essas 22 energias, elas trocam de lugar, tem uma explicação, cada uma delas tem uma função dentro do trabalho da roda. E aí, o segundo é o reino. Então, esses símbolos, que Marcelo já me perguntou desses símbolos, os símbolos, às vezes, são símbolos dessas energias, né? Que cada uma delas tem um nome e tal, que não é o nome do arcano, mas fazendo referência a essas figuras, né, que me foram apresentadas, que tem uma ligação também com as 22 tribos e tem uma ligação também com as tribos nos oásis no Egito, quando os hierofantes, os magos da sabedoria, aquelas figuras, né, que pensavam completamente fora da caixa já naquela época, eles se encontravam com essas tribos que recebiam das estrelas, né? Aí você fala que o escaravelho é uma nave, né, com as patas da nave, que os palanques da nave quando pousa no deserto, e que eles faziam essa relação, que eles queriam que o coração fosse levado pelo escaravelho. Então, no lugar da mumificação, tiravam o coração e botavam o escaravelho no lugar, né? Fazendo uma referência a isso. Mas, enfim, aí vem o reino, que é a analogia com a carta da imperatriz. Aqui a gente tem os elementos também, de novo, o ar, a água descendo, o ar subindo, a transmutação do elemento, de um único elemento, como ele pode ser transformado nos cristais, a água, o arco-íris, tudo, o sol, a estrela. E essa imagem dessa figura, que para mim é uma figura, né, trabalha com BH, essa mulher que é a que traz a cura pela própria natureza, a sua natureza. Você tem que entender a sua natureza, entender o reino, entender que nós vivemos aqui, nós não podemos viver contra isso aqui. Isso foi uma grande lição para mim, porque eu era muito contra tudo. A gente tem aquela coisa que espiritualidade, você tem que ficar contra esse mundo. Eu aprendi no meu caminho que o primeiro plano que a gente tem que trabalhar é o físico. É o plano material, é o físico, é aqui, é o planeta, é onde nós estamos. Sem ele, a gente não chega no espiritual. Então, assim, ir para o espiritual pulando corda ou banquinho, sabe? Pulando degrau, não dá certo, a gente tem que passar por ele. O arcano da hierarquia, que é outra figura, o chimarrão aqui não entra na mão dele, o chimarrão aqui não entra como símbolo do arcano, mas é símbolo da figura que eu trabalho também, né? Que gosta de um chimarrão. Então, eu deixei o chimarrão em homenagem a ele, que é outra energia também, e que traz a questão da hierarquia, que é uma coisa muito
trabalhada, mal trabalhada hoje em dia, né? Porque você fala em hierarquia, o povo não gosta, né? De hierarquia. E a gente aprende no arcano, nesse arcano, que tudo tem uma hierarquia, tudo. O sistema solar é hierárquico, funciona num sistema hierárquico. Tudo em nosso corpo, nosso organismo funciona. Sem o coração, não adianta nada ter o resto. Entendeu? O resto não vai funcionar se não tiver o coração. O Sol, se o Sol for embora, não tem sistema solar. Então, a hierarquia foi assim fundamental para entender o funcionamento da ordem das coisas, né? Como as coisas funcionam. Depois vem o verbo, que tudo é a manifestação, né? O verbo é a ação, é a fala, você pode pensar, você pode sentir, mas quando você fala, quando você coloca para fora, você manifesta. Aí você está no reino ainda, você está trazendo para cá aquilo que foi recebido, né? É emanado na coroa, mas até chegar no reino é quando você manifesta. E tem a ver com... Bom, o arcano do Papa está aí, mas está embutido, tá? Tá bem embutido aí, porque o Tarô Adó, ele traz a essência do arcano. O que é mais importante para você entender na sua evolução. Então, traz uma tradução, assim, vamos entender isso aqui, vamos entender como que as coisas funcionam, você entendendo, você vai poder fazer o melhor uso da sua vida, dos seus instrumentos para a sua evolução. E aí tem a forma, que é o arcano do karma, você vê que esse cavaleiro aí está botando um vaso ainda dentro do carro, os leões não estão atrelados ao carro, à biga, ainda é da época dos leões conduzindo a biga, ainda não tinha cavalo aqui. Então, assim, tem um tempo lá atrás que o desenhista fez uma coisa meio grega, mas eu deixei, tudo bem. Aí, assim, umas coisas que o desenho não saiu exatamente como eu pedi, mas aí eu também falei, não, tudo bem, tudo está fazendo parte, porque mistura os tempos aqui, né? E é a forma, porque é muito mais importante a forma como você vai conduzir o carro do que o carro em si. Então, eu tirei o nome do carro e botei a forma, porque é a sua forma. Esse arcano, ele vai fazer uma relação com o arcano do domínio, que é o arcano 11, né? Que originalmente é a força. Então, É a fantástico forma porque e ele está bem conectado com a cabala judaica, né? Assim, a gente pega da Golden Dawn com os caminhos da árvore e tudo, né? Muito bonito. Tá tudo, é isso que eu falei, né? Que é uma fusão da cabala, do Egito, do meu caminho, da minha experiência, né? Então, a forma traz aí o carro bem diferente, o cara tá tranquilo aqui e botando no carro o mais importante, que é a vasilha. E a vasilha representa a consciência. Para os egípcios, era onde era o hieróglifo do coração, e o coração representa a consciência. E na Cabala, a vasilha é o quilim, que são as vasilhas, né? E o quilim é a vasilha onde você recebe, é o receptor, é a criatura que recebe do Criador, que é o doador, né? Então, o mais importante é você ter consciência de como você vai dirigir esse carro. E, para fechar a linha, a opção, são os dois caminhos, acho que esse aqui está mais claro, você vai pelo caminho da alegria ou pelo caminho do sofrimento, mas você vai ter que ir lá no final do arcano, lá em cima tem um diamante. Assim, você tem esse trabalho de lapidar o seu próprio diamante. Você vai lapidar dói. Se você pensar, tem uma imagem que o Quiroga usou no Instagram dele outro dia que eu gostei muito, que é um quadro que é uma mulher talhando ela mesma numa pedra, e é a formação, né? Essa formação, você se forma, você se molda, você acha o seu diamante, acha a sua essência.
Então, vocês podem ver que assim, os arcanos do Tarot Ador estão mostrando coisas para você poder se trabalhar, poder se entender, poder fazer uso desses instrumentos que estão na carta da iniciação, que estão aí. Então, ele vai fazer toda a trajetória. Agora eu vou mostrar agora eles todos juntos, para vocês entenderem. Aqui, ó. Esse é o livro. Ele é lido assim, tá? Essa é a tiragem do Tarot Ador, é com todos os arcanos. Você não, o consulente ele não vai escolher uma carta, porque a gente vai embaralhar essas cartas, que está contando aqui uma história, e toda essa história é para você encontrar o arcano 22, que está aqui, do lado a essência. Então, na tiragem, isso daí é o que está na sua mão. A gente vai embaralhar essas cartas, elas vão ser misturadas, você pode dar para a pessoa também embaralhar, para ficar com a energia dela, porque você vai usar elas inteiras, todas elas entram. Você não vai ler todas, talvez leia, depende do que vai sair, mas o que vai determinar... Eu tentei fazer aqui uma coisa para poder ensinar isso para vocês, tá? Para vocês poderem fazer, mas vamos lá. Aqui eu deixei mais sombreado para numerar. Então, essas casas, são 21 casas, tá? Essas casas, elas estão aí representando esse arcano. Então, a 1 é a iniciação, a casa 2 é o templo, a casa 3 é o reino, né? A 8 é a verdade cósmica, a 9 é a sabedoria, a 18 é a profundidade, a 21 é o universo, cada uma delas tem o próprio arcano como dono daquele espaço. Mas ao embaralhar, não vai, né, provavelmente não vai estar exatamente assim. Quando você embaralha, você vai dispor os arcanos fechados. Vai cortar e vai botar aqui fechado. E você vai perguntar, onde você acha que está a sua essência? E a pessoa vai escolher. Se ela escolher, agora eu não tenho mais slide aqui, mas vamos supor que ela escolha a casa 12. Ela diz que a essência dela está aqui. Se ela conhece o tarô, ela vai achar, talvez ela seja influenciada por estar se achando estagnado, que está num momento difícil, o povo não gosta do enforcado, né? Eu amo o arcano do enforcado. Eu acho que é um dos arcanos de umas lições maiores do tarô. Ele ensina, eu não posso nem dizer que um é maior do que o outro, mas eu amo, eu acho o arcano do enforcado uma grande lição. É lindo a essência dele, né? Tanto que, para mim, ele é esse arcano que eu botei a roda aqui, né? É a roda, e o símbolo dele, deixa eu botar ele aqui na linha maior para vocês verem, é um bastão e um cordão iniciático enrolado nesse bastão. E não sei se dá para ver, tem uma cabana que tem uma luzinha. A cabana do lado esquerdo, perto da cabana principal, tem uma luzinha acesa. Só esse aqui. Esse está em vigília. Esse é o iniciado que entrou no círculo iniciático e ele vai passar a noite em vigília. E a compreensão que ele está em vigília dele mesmo. Ele tem que fazer a vigília. Então, para todos poderem dormir, ele vai fazer a vigília dele, ele vai estar acordado, desperto durante a noite toda. É a noite a nossa vida aqui, né? Nós estamos em vigília, de alguma maneira, quando estamos aqui acordados numa noite da nossa existência, né? Então, se a pessoa, voltando para cá, abriu essa casa, por exemplo, vocês que já trabalham com tarô, acho que vocês vão pegar isso fácil. Aí a pessoa tirou a carta aqui, mas a carta que saiu aqui é o arcano, sei lá, o 12. Não, o 12 não. O 12 é ele mesmo. O 2. Aí abriu a carta do tempo. Não sei se vocês veem meu mouse. Vocês veem meu mouse? Não. Não, né? A carta 2
ele tirou aqui na 12. A carta 2 vai dizer para você qual é a próxima carta que você vai abrir. Você vai abrir a 2, a casa 2, tá? Então, você vai fazer uma leitura dos 2 arcanos, o 2, na vigília, o templo na vigília. Assim, nossa, é bem importante mesmo que você esteja em vigília, porque você está prestes aí a cruzar um corredor, a cruzar um túnel, você está sendo chamado para essa mudança, mas não adianta correr. Aqui é um momento que você vai ter que ir passo a passo, com calma, né, e tal. Aí você abre a casa 2 e tem lá um outro arcano. Aí tem o 3, aí vai para o reino, ou vai para o 9, não sei, algum arcano que vai abrir aqui e vai te dizer qual é a próxima casa. O que acontece? Vamos supor que você tirou aqui o 9, e aí você vai confirmar o que você disse aqui no 12, né? Você tem que realmente ir passo a passo, com muita calma nessa hora, com muita sabedoria. Entenda, é muito importante agora que você entenda o que você está vivendo e não tente atropelar as coisas, calma, para você poder viver isso. E aí você chega no 9, está lá o 2, fechou. Você não pode abrir mais nenhuma carta. Isso é o que o tarô tem para te dizer hoje. Que legal. Entendeu? Sensacional. Já aconteceu assim de você ter que ler quase todo, porque a essência não aparece a essência e nem fecha. Fica uma levando para outra, para outra, para outra, para outra. Mas se a essência aparecer, a pessoa está mais próxima dela do que ela pensa. Mas se não aparece, a gente vai ver o que tem na mão. Às vezes o que tem na mão, a carta que está aqui, pode ajudar a ser uma chave, entendeu? Ser uma chave. Aí talvez tenha uma coisa até diz assim, o que você está fazendo? Né? Aí sai aqui a harmonia, por exemplo, que é a 14. Olha, de repente a música pode servir para você num momento, pode ser uma terapia boa, pode ser algo que vai te ajudar a conectar. Aí você pode até dar alguma instrução que a pessoa pode fazer para ajudar a partir do que ela tem na mão. Isso pode ser bom também. E às vezes ela tem a própria essência na mão, estava o tempo todo na mão dela e ela não vê. Às vezes eu já fiz esse caminho aqui de abrir quase todos os arcanos e a essência estava na mão da pessoa. E não apareceu, né? E nem juntou. Então, é isso, assim, acho que deu para entender a tiragem. É sensacional, muito legal. Que bom. Eu amei. Muito bom, parabéns. É isso, assim, não sei, agora com vocês. Se quiser que eu volte aqui alguns slides também, tudo bem. Eu quero saber quando que sai esse tarô para a gente poder ter ele em casa. A principal pergunta é quando é que sai esse arcano? Dinho disse para mim que já está nos finalmente, vamos digitalizar para passar agora as linhas, né? E a gente vai dar uma recalchutada no tarô, no original, porque a gente vai manter essas imagens, obviamente, e a gente tentou deixar os 56 mais similar, que o 56 já não entra nesse tipo de linguagem, o 56 já é uma outra linguagem, né? Mas é mais para a gente ter, eu gosto, né, de trabalhar com todos e tal, mas para ter mesmo. E junto com eles vai ter, já até mostrei aqui, eu acho que eu trouxe, tá aqui, ó, já a produção dele, aqui eu estou mais comigo na primeira foto, estou eu e o Dinho aqui, isso é na Adó, na sede, tem a árvore da vida lá atrás, tá vendo? Dá para ver? Dona. E esse aqui já é no ateliê aqui em casa, que eles estão pintando, estão meus filhos e o Dinho aí. E aqui na última foto está a Bia Sion e o Fernando Moura, que eles estão gravando para mim, estão terminando agora de gravar os 22 arcanos do tarô, as músicas, porque também tem esse projeto e eu quero botar isso tudo junto. Depois posso botar um pouquinho aqui de uma delas para vocês ouvirem.
Fantasia é old school mesmo, feito no lápis e desenho, né? Que coisa maravilhosa. Esse é um tarô iniciático mesmo, né? Mesmo, mesmo. Raiz. E o tarô, a gente chama de oráculo, a parte musical, foi um outro projeto com tarô, tanto o tarô Adorma como qualquer outro tarô, porque a linguagem é uma linguagem a partir de aulas minhas e tal, e que foram surgindo, um trabalho junto com os alunos, pós-aula, que é muito interessante isso. Eu gosto muito de trabalhar com a arte como uma parte necessária na evolução da consciência, porque isso é uma coisa que está fazendo muita falta no mundo hoje, né? A arte de Tiferet, o centro da árvore, a beleza, a criação, a recepção da criação na sua essência, né? E sair do enlatado, sair da mesmice, sair do que vende, sair do... É outra linguagem. Então, a gente já fez peças com tarô Adó, com tarô tradicional, a gente fez música, então, assim, tem vários alunos aqui meus hoje, inclusive está a Bia aí, não sei se ela está ainda assistindo, que gravou. Bia mora no Rio, e eu entrei em contato com ela no ano passado, falei assim, Bia, vamos gravar, porque a gente está com essas músicas na gaveta, vamos botar isso para fora e tal, e a gente começou a gravar, e foi um trabalho lindo também com o Fernando Moura, que é fantástico, Fernando, não tem nem nome, eu digo para ele que ele é o Pitangui da música, e que ele fez um trabalho belíssimo, e eu estou assim, bem satisfeita. Aqui está o Três de Paus, né? Que é já um esboço, um spoiler do Tarô Adó, que esse daí já segue mais mesmo, né, a influência do Heidegger, porque é a tradução, né? É a tradução que é legal. Para mim, o Mebis foi uma inspiração para mim também. O Mebis sempre foi, sempre Mebis, né? A Bia está aí, sim. Né? Então, foi lindo o trabalho foi tudo bonito, foi muito demais isso. Isso aqui está sendo, assim, uma surpresa também. Mais uma vez, o Tarô Ador me surpreende com um projeto que estava para 2023 e ele está ficando pronto antes de todos os outros. Que eu estou com vários projetos, e aí esse daí está saindo, sabe assim, filho que está saindo antes do tempo, tá? Assim, bom, também já passou tanto tempo na gaveta, né, gente? Agora ele vai sair. E isso aqui... Tenho certeza que a audiência aqui do Mayhem vai ficar muito interessada nesse trabalho, que é sensacional. Ai, que bom. Não, com certeza absoluta. A hora que isso for para ser produzido, vocês vão voltar aqui para a gente falar mais desse tarô. E essa aqui é a sede da Adoro hoje, que a gente tem aqui, e que eu estou transformando ela no digital, né? A casa está lá servindo de apoio para todo o trabalho, mas a gente está fazendo tudo mesmo online, fazendo um trabalho assim. E aí eu estou com esse trabalho saindo assim no forno agora. Isso é o que eu tenho agora, assim, para sair, que estou fazendo a jornada esse mês com os seguidores no Instagram, com lives, e vai ter umas 3 aulas gratuitas comigo no Zoom, não, aí esse pedaço técnico eu não sei como é que é, mas a Janine está aí, ela da equipe, ela me diz, vai ter esses 3 dias de aula comigo para sair das lives no Instagram, né? E aí eu vou lançar, para quem quiser depois continuar, aí vai ter mensalidade e tal, para poder continuar. Mas esse mês está gratuito, mas é tudo no... E aí o Instagram é @saatmaet. Saat Maet. Maet é meu nome iniciático, eu me chamo Tânia de batismo, mas Maet é meu nome iniciático, e a maioria das pessoas me chamam de Maet. Eu também, isso foi outra coisa também, que eu abri
falei assim, vão abrir tudo e eu vou assumir outro lado meu que para mim diz mais do que o Tânia que meus pais me botaram, né? Mas podem me chamar do jeito que quiser, Tânia, Maete, tá tudo certo. E esse é o meu Instagram. Maravilhoso. Ah, fantástico. Bia quer perguntar, ela está com a mão levantada. Vou voltar para a gente. A Bia levantou, eu pedi se ela quiser ligar a câmera e o áudio. Acho que ela caiu. Ah, ela caiu e voltou, ela está aqui Ela embaixo. entrou de novo. Ah, tá aqui. Peraí. Acho que tem que tirar esse outro dela aí. É isso. Ela tá mutada ainda, peraí. Alô, alô? Oi. Alve, seja bem-vinda. Obrigada, estou adorando ouvir tudo isso. Espera aí, que eu estava no celular. Deixa eu apagar aqui o celular. E Já saiu. Oi. Gente, é uma viagem incrível, tarô, né? Eu acompanhei desde o primeiro momento a feitura desse tarô Ador e as músicas, e agora a gente está terminando de fazer as gravações, que então, modéstia à parte, está muito, muito lindo, muito emocionante para nós fazermos, sabe? Como que é o processo para compor uma música do tarô? Que bom que vocês estão tendo a oportunidade de ouvi-la, né? De ouvir esse trabalho maravilhoso da Ador. E um beijo para os meus amigos e meus companheiros, meus irmãos aí, que estão aí, morrendo de saudade. O trabalho, Marcelo, foi pós-aula. Agora eu não estou te ouvindo, Tânia. Tem que tirar o som dela agora. O trabalho foi pós-aula, foi um curso grande que eu dei do tarô, e depois de cada aula a gente sentava e produzia em cima das coisas que eu disse e tal, a gente foi fazendo a letra, foi um trabalho em conjunto com os alunos, foi bem legal fazer esse trabalho. E legal agora, de novo, foi refazer com Bia. Bia foi aluna também desse curso comigo, e ela me acompanha ainda antes de eu vir para cá, né? Bia é aluna desde o Rio de Janeiro. Então, foi muito legal que a gente refez algumas músicas, algumas melodias, a gente deu umas mudadas e tal. Enfim, foi um trabalho terapêutico mesmo, da gente estar fazendo esse trabalho, e a gente não achou que fosse ficar pronto tão rápido, e o Fernando é o cara, assim, que proporcionou de ser tão rápido, né? Eu posso compartilhar aqui com vocês um pouquinho de uma melodia. Escolha, Marcelo, você. Põe o sol para gente. O sol. Vamos ver se... O sol. Eu tenho que achar, né? Porque eu estou aqui. Eu fechei tudo no computador agora. Espera aí, que eu vou achar direto na fonte do oráculo. Vou ter que compartilhar, né? E acho que... Não estão ouvindo, não, né? Tem que clicar em Share Sound. Não estão ouvindo, peraí. Share Sound. Depois da magia da edição, tudo vai aparecer. Eu vou ter que parar de compartilhar aqui.
Vocês ainda estão vendo a minha tela, porque não está aparecendo para mim como tela Não, a gente compartilhada. tá vendo. Você parou de compartilhar. Hum. É porque sumiu aqui o... Pronto, acho que agora vai. Luz resplandecente, fonte que faz germinar muitas verdades eternas. Almas vibram no amor, transformação. Dissipa as névoas que não deixam ver. O inevitável pode mudar. Plena consciência de viver. Coração unindo terra e céu na totalidade do ser, na totalidade ser. Em espiral, elevação, alegria, grande obra, realização. Alegria, grande obra, O Ed falou Nossa. que vai chorar. Não foi para chorar, Eu não. tô Ed. quase chorando aqui também. Bom, muito emocionante. Poxa, tá de parabéns. É, eu gosto muito desse trabalho. Gosto muito. E é bom poder compartilhar com mais gente. Pai, para a gente foi uma honra ter vocês hoje aqui. Eu acho que essa é uma edição histórica, assim, né? A gente tem... A Bárbara sempre fala que, poxa, é legal da gente entrevistar as mulheres que estão trabalhando assim no ocultismo, e ainda mais a mulher que fez a primeira mulher que fez um tarô, né? Porque acho que mais anterior ao seu só tem o do Namur Gopal, e ele já é falecido. Então foi um episódio assim histórico para quem ficou aqui hoje, é um registro que vai ficar para sempre Com certeza. desse tarô, né? Ai, que bom, que bom, que bom que vocês gostaram. E que bom poder compartilhar também. Adorei estar aqui, Marcelo. Muito obrigada pelo convite. Vou ter mais tempo mais adiante, vou estar com mais nós tempo. vamos chamar vocês de novo aqui. Eu quero depois falar com a Bia também, para ela contar para a gente como é que foi compor tudo isso e produzir essa parte de música. Eu adoro entrevistar artista, porque eu sou um torto, assim, só sei tocar campainha. Então, quando eu consigo entrevistar alguém que sabe fazer arte, a gente acha assim, uma coisa... Eu sou muito Rod. Para mim, eu faço enciclopédias e livros de cabala. Depois o Rodrigo vai falar um pouquinho deles. Então, quando a gente entrevista assim, a galera de Netzar, é uma coisa assim maravilhosa. Vou fechar, então. Frater Belhar, suas considerações. Olha, que aula magna, hein, de tarô. Muito bom, Tânia.
Meus parabéns, aprendi bastante com você, gostei das ilustrações, do simbolismo do teu tarô, gostei do método de tirada teu, diferente do comum, né? Muito, muito, muito interessante. Parabéns de verdade. Obrigada, Frata. Foi um prazer te conhecer também. Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. E o que é o Projeto Mayhem? Então, tem muita gente hoje nova aqui no... Eu cheguei um pouco atrasado, assim, peguei o bonde caminhando, mas fantástica a aula. Realmente fiquei emocionado com a capacidade de traduzir uma imagem num som e numa música, e realmente a carta. Nossa, esse trabalho, assim, é tudo tão fantástico, mas esse trabalho é a cereja do bolo, é aquilo ali que faz o diferente e que realmente vale a pena o trabalho de vocês aí. Nossa, tá de parabéns. O Projeto Mayhem, vocês entram aqui no catarse.me/TDC e vocês vão ter acesso a materiais aonde vocês vão poder ter a revista de hermetismo. Nela vocês vão encontrar diferentes tipos de matérias feitos por outros autores que contribuem com o Projeto Mayhem. Esses textos todos, eles estão aqui no Projeto Mayhem, estão em outros sites, como Morte Súbita, e o pessoal da Eclésia Babylon também contribui aqui. Se você fizer parte, você vai fazer parte do Telegram, desculpa, eu estou esquecendo, os grupos do Telegram, que tem de diversos tipos. Tem de tarô, tem de umbanda, tem de tudo quanto é tipo de coisa. E vai também receber propagandas dos financiamentos que o Marcelo faz, como desse livro aqui que ele fez, uma verdadeira enciclopédia de tarô, aonde ele cita... Isso. Foi da onde a gente... O tarô, diversos tarôs, acho que é aqui. E aí? Tem um verbete só para esse tarô. E aí você tem aqui diversos falando de cada um. Então, é um livro muito grande, é uma enciclopédia, é uma preciosidade esse material, assim como o trabalho da Maete. Assim, está de parabéns, está sendo uma honra estar aqui. Então, se você quiser fazer parte, venha para o Catarse, você vai fazer parte de vários vídeos como esse. Muito obrigado. Maete, a gente começou, na verdade, essa cobrança do Catarse é para fazer a revista física só, né? Então, assim, cada um, todo mundo aqui tem emprego, a gente trabalha, a gente se reúne porque a gente gosta de entrevistar as pessoas, né? Então, o Rodrigo é diretor de escola, a Bárbara é professora. O Belrache, que eu nunca perguntei o que ele faz da vida, mas a gente tem tem outros professores, tem advogado, tem auditor, e a gente se reunia, né? E aí o pessoal costumava pegar artigos de todas as pessoas que a gente entrevista, e às vezes o cara ia publicar um livro e falava bibliografia, aí ele colocava assim, www.blogspot.net/ e ficava perdido num site. Daí a gente se juntou, aí pagou para fazer uma revista com ISBN, com impressão, tudo bonitinho, e aí a cada 3 meses a gente vai juntando o material que é produzido, aí faz as revistas, e aí de tempos em tempos a gente vê os melhores autores, às vezes a gente tem uns escritores maravilhosos que a gente entrevista, e aí o cara não consegue publicar, porque as editoras falam assim, pá, mas é de cabala, e a gente faz financiamento coletivo, e aí faz essas coisas acontecerem. Então, basicamente, é um coletivo de magos que apoia outros magos. Então, a gente entrevista todo tipo de gente que você puder imaginar, né? A gente já entrevistou de satanista a padre exorcista, né? Budista, maçom, Rosa Cruz. E aí, como vocês já participaram hoje, você pode vir também, se não tiver o que fazer, terça, quinta e sábado à noite, para fazer pergunta aí para os entrevistados, né? E, para finalizar, Bárbara Knox, suas considerações finais, e o que é a Eclésia Babylon?
Eu estou encantada. Primeiro de saber que existe um espaço como esse no Nordeste, né? Eu sou de Salvador, então me honra muito saber disso. Fiquei muito feliz de saber que esse espaço é no Nordeste. E segundo, de estar aqui com uma pessoa, com uma mulher que marcou a história das mulheres no ocultismo no Brasil. Então, eu pesquiso esse assunto, né? A história das mulheres ocultistas é algo que faz parte da minha história. Então, hoje eu estou me sentindo assim emocionada, honrada com esse momento, né? Eu sou muito grata ao Projeto Mayhem por ter me dado essa oportunidade de estar aqui hoje. E para mim foi muito especial. E o simbolismo do baralho, né? Esse trabalho artístico que também me encanta muito, muito bonito. E tem muito a ver com o que eu acredito que é a espiritualidade, a expressão da espiritualidade, né? Então, quando a gente está diante de uma pessoa que verdadeiramente é iniciada e é adepta, é diferente. E, como eu vou citar Crowley, né? Ele diz, quando a pessoa faz a sua verdadeira vontade, ela conta com a inércia do universo a seu favor. Então, nada mais é do que isso. Todos esses acontecimentos mágicos e diferentes e inesperados, o universo conspirando para um trabalho que é de uma verdadeira adepta. Então, sensacional. Muito obrigada mesmo. E a Eclésia Babylon é uma instituição religiosa, gnóstica e telêmica, cuja figura central de culto é Babylon. Então, se vocês têm interesse em conhecer uma comunidade telêmica, em assistir ritos, em fazer parte de missas gnósticas, com o contexto telêmico, entre em contato com a gente no 4gsanctuary.com ou podem falar direto comigo no Instagram, @vesta.nox, que eu terei o maior prazer de recebê-los. E é isso, muito, muito obrigada. Obrigada, Bárbara. Prazer te conhecer esse trabalho. Muito bom. E todos os dados depois eu vou pegar com a Tânia, para você que está assistindo a gente, o endereço, como falar, e também como é que compra esse tarô, né? Que essa é a parte mais importante. E aí, quando você for fazer o lançamento, tal, a gente vai estar junto ajudando a divulgar aí, né? Olha, Marcelo, eu vou ter que entrar aí nesse negocinho de coletivo, porque o outro livro, esse aqui, ele está até hoje. Eu fiz 2 edições desse livro, eu não tenho mais ele físico. A única forma de encontrar ele é na Amazon, no livro digital, os 2. Esse aqui eu tenho, ele físico ainda, o segundo. Mas o primeiro já foi 2 vezes, eu não fiz mais, porque é sozinha, né? É sem editora, né? Então, a gente costuma entrevistar a maioria dos caras que se dedicam um pouco ao ocultismo, né? Porque eles fazem outras coisas da vida. E a galera realmente, como a Bárbara falou, os adeptos e tal... E a gente está conseguindo produzir esse material, né? A gente, obviamente, esses trabalhos aqui, o dos orixás do mundo, foi o Roberto que a gente entrevistou. Ele só vendia no clube dos autores e tal, porque ele achou que não tinha. E a gente conseguiu produzir um capa dura, lindão. A gente fez o Fraternitas Saturni, da Ordo Saturni, o Equinox ali do Crowley, um livro de ensaios do voodoo, que era de um sacerdote. Então, o financiamento coletivo é uma maneira de você pegar esses artigos de nicho, que vai ter tiragem pequenininha, só para o pessoal interessado. Então, com certeza, a gente vai estar do teu lado aí para te ajudar nisso. Tá bom. Você que falar hein? alguma coisa, não adianta só mostrar. Tem que falar para aparecer. É enciclopédia mitológica que o Marcelo fez. Também mostrei o Equinox. Esse Equinox era um livro que falaram que não ia vir para o Brasil. Daí a gente fez acontecer. A gente consegue... A galera se reúne em volta e fala assim, quem vai querer esse trabalho? Sonho de e aí o pessoal vai e junta. É colaborativo mesmo, né? A magia do caos. Tudo. Tem muito aqui. Tânia, só com certeza o seu financiamento vai bombar. Vai bombar. Cara, um deck desses financia primeiro dia. Fácil. A trilogia dos livros todos, desses livros dela, o deck, tudo. Massa. Então, maravilhoso. Eu vou me despedir agora. Muito obrigado a vocês. Tem muita gente nova hoje. Brigadão, Tânia. Vocês que acompanharam a gente, então não percam no próximo Bate-Papo Mayhem.